Não seja bonzinho. É isso mesmo que você está escutando. Não seja bonzinho. Cara, é muito difícil falar isso para vocês, mas é uma realidade, cara. Agora são 5 e pouco da manhã, 5 e meia da manhã, eu tô aqui fazendo minha caminhada. E aí eu resolvi gravar esse vídeo, cara, porque realmente, contando uma breve história para vocês, essa história é muito real. Quando eu comecei a empreender, com 28 anos, então vai fazer quase 10 anos que eu empreendo. Uma das coisas que eu tive mais dificuldade realmente foi entender isso, cara, de não ser bonzinho. Porque às vezes a gente ser bonzinho demais atrapalha o nosso negócio. Atrapalha o nosso negócio. Então essa história que eu quero te contar aconteceu comigo, mas não foi uma vez só não. Foi mais de uma vez, mais de uma vez. Quando eu comecei a empreender no ramo de vestuários. Então eu tinha ali a questão do ramo de vestuários, eu comecei a ir buscar roupas, no começo boné, bermuda, tênis, tudo em São Paulo. Aí eu comecei para São Paulo, acho que todo mundo conhece ali, a maioria das pessoas, principalmente quem é aqui do Brasil, sabe que a região do Brás é uma região muito forte na venda de produtos e tal. E eu fui, cara, que aquele negócio, né, cara? Peguei o meu acerto, trabalhava há alguns anos, 10 anos na área de indústria. Então peguei um pedaço desse acerto e fui fazer realmente isso aí. Falei, cara, vou comprar e vou revender. É uma das formas que eu acredito que é a forma de você fazer seu primeiro dinheiro. Como começar a empreender? Comprar e revender. E aí nisso aí eu falei, cara, vou comprar, vou revender. A minha esposa já fazia isso na época. Falei, cara, eu vou meter a cara nisso aí. E dito e feito, peguei ali, comecei a comprar, vender, legal. E um dia, eu botava isso tudo no meu carro, e um dia, um amigo meu me mandou mensagem. Nessa época eu já comecei a entender um pouco sobre digital. Eu falei, cara, eu tenho que estar onde as pessoas estão. E aonde as pessoas estão? Eu percebi que as pessoas já estavam ali, muito no Instagram, o WhatsApp já estava bombando, já tinha muito aqueles vídeos, mensagens, grupos de WhatsApp. Eu falei, cara, eu vou começar por aí. Eu comecei, e um amigo meu uma vez mandou uma mensagem para mim. E esse amigo é um amigo de muitos anos mesmo, conheço ele de adolescente. Ele mandou uma mensagem para mim, cara, eu vi que você tá vendendo roupa e tal, e eu gostaria que você viesse aqui na minha casa. Fui na casa do cara tal. Fazia muito tempo que eu não via ele, tá? Tinha um lado emocional ali, tinha um lado de afeto ali, né, cara, que você acaba tendo com as pessoas. E aí eu vi esse cara, eu falei, caramba, velho, deixa eu ir lá, né? Levei, cara, na época eu tinha umas malas assim, sabe? Aí levei as malas cheias de roupa, de calçado. Naquela época eu falava que era lojinha, né? Até brincava, lojinha e tal. Acho que vai ficar um pouco escuro agora o vídeo, mas é porque, igual eu falei pra vocês, gente, 5 e pouco da manhã. Tô aqui fazendo um exercício. E aí, beleza, nisso aí, cara, eu falei, pô, bacana. Fui visitar ele. E aí ele foi separando as coisas, separando roupa, separando tal. E eu, normal, né, cara? Beleza. Foi separando, aí ele chegou em mim e falou, pô, você tem tênis aí também? Tinha tênis também, tinha uma sacola só de tênis, tinha bastante tênis. Nessa época eu vendia bastante tênis, assim, bastante assim, né, na minha realidade era bastante tênis, vendia uns 20 a 25 tênis por mês nessa época. Então pegava esses tênis lá em São Paulo, trazia pra cá, pra minha cidade, eu moro aqui no interior, trazia aqui pra cidade, e aí vendia esses tênis. Beleza, cara, até aí tudo bem. Separou as roupas dele, beleza, separou o tênis dele, beleza. Aí foi a famosa pergunta, né? Que a maioria das pessoas tem muita dificuldade com fechamento, né? Mas a pergunta foi simples. Cara, e aí? O que fica bom pra você, no cartão ou no Pix? No cartão, Pix, dinheiro, o que vão ficar bom pra você? Aí ele já começou, né? Pô, Rafa, não tem como você fazer no boleto pra mim? Faz no boleto, tal, porque no boleto para mim fica melhor. E nessa época eu trabalhava com boletos, trabalhava vale pagamento, então é de 15 em 15, vale pagamento. Trabalhava dessa forma, demorei um pouco para entender essa forma, mas trabalhava dessa forma, vale pagamento. Tudo bem, até então tudo bem, eu fui e eu falei, cara, vamos conversar, você não tem uma entrada, nada? Cara, nisso aí, nessa amizade, né, de muitos anos, eu falei, pô, esse cara não, tranquilo, né, cara, vambora. Fui lá, parcelei para ele.
acho que na época ficou mais ou menos, chutando aí, ficou mais ou menos uns quinhentão na época aí e tal. Isso eu tô falando de quase há 8 anos atrás, então era um dinheiro até, ainda mais para quem tá começando. Pra quem tá começando é muito difícil, cara. Então, quando você tá começando, tudo é muito contado, né, cara? Tudo é muito... É um sacrifício ali. Você não tem grana, né, velho? Você tá começando, você tá fazendo aquilo. Você empreende pra melhorar a tua vida. Então, você não tem essa grana. Aí eu falei, beleza, cara. Fui lá, parcelei pra esse cara. E esse cara foi lá, beleza. Passado um tempo, chegou, né? Passado 15 dias. Pô, fulano, tem como você já me mandar o dinheiro aí e tal? Ali foi, acredito que primeiro mês ali, os primeiros pagamentos, eu acho que fiz pra ele mais ou menos eu não lembro, eu não lembro se eu fiz 5 vezes de R$100, assim, coisa assim. Não vou lembrar, gente, faz muito tempo. Aí beleza, pagou o primeiro, pagou o segundo, no terceiro já atrasou, no quarto já não respondia, ia na casa do cara. E aí a esposa dele, fui lá conhecer a esposa, conhecer o pessoal lá dele, né? E aí tal, beleza, conheci os filhos e tal. Eu falei, puta, cara, a gente, né, começando, cara. Mandei mensagem pra ele, ligava pra ele, o cara não atendia. Mas isso aí, gente, não aconteceu comigo uma vez só. Não aconteceu uma vez comigo só. Aconteceu várias vezes, cara. Várias vezes assim, no sentido de não chegou a me quebrar isso. Na época, eu parei por outro motivo, mas não chegou a me quebrar isso. Mas realmente, cara, esse cara, eu lembro dele em especial, porque como a gente tinha um vínculo da minha parte, né, tinha um vínculo de amizade, a gente acabou criando essa amizade e falou, cara, eu realmente vou falar assim, eu vou dar esse crédito pro cara. Mas, gente, esse cara nunca me pagou. Nunca me pagou. Nunca me pagou. E ele foi a história, como eu tinha falado, ficou mais marcante pra mim, porque realmente, cara, ele tinha uma amizade comigo, e essa amizade acabou, agora vai ficar um pouco mais escuro o vídeo, essa amizade, não sei, os postes aqui não funcionam, velho, nunca vi. Olha lá, eu acho que eu vou até virar aqui de lado aqui, ó, vou mudar pra cá, gente, pra gente bater esse papo, porque eu acho que fica mais fácil. E aí, por isso que eu tô te falando, cara, não seja bonzinho demais, velho. Não seja. E eu não tô falando pra você não ser uma boa pessoa, mas principalmente pra você que tá começando aí, às vezes você tá empreendendo. Eu falo isso de empreendendo porque esse canal fala sobre empreender. Eu falo sobre empreender, eu mostro minha rotina de empreendedor, minha rotina aí que eu tô com meus... igual eu falei, poxa, eu já passei dos 30 e tô aqui empreendendo, tô lutando, tô buscando ali conquistar o meu. Mas não tô falando pra você não ser uma boa pessoa, mas eu tô falando pra você ser justo. Seja justo com você, seja justo com o seu negócio, sabe? O seu negócio, muitas das pessoas às vezes elas não entendem isso, mas todo negócio ele vive de vendas. Então as vendas, ela é muito importante para o seu negócio. Então você tem que entender que no começo, pô, Rafael, qual que é a parte mais importante do negócio no começo? É vendas. Então você tem que entender sobre vendas. E se você for muito bonzinho na hora de vender, eu costumo dizer o seguinte, que no comecinho, quando você está trabalhando, estou prestando um serviço, eu acho que serviço é um pouco diferente. É um pouco diferente serviço. Mas assim, quando você está na questão de produtos, cara, qualquer calotinho, porque você tem que comprar e vender. Então qualquer calote que você toma é um prejuízo muito grande, cara. Muito grande. Então, você não pode ser bonzinho nesse ponto. Você tem que entender o seguinte, cara, esse cliente realmente... Ou se não, faz o seguinte, ó. Na época, depois fui aprender isso. Falou, cara, dá uma entrada. Depois eu parei de trabalhar com essa questão de... Eu parei de trabalhar com essa questão de boleto. E eu comecei a trabalhar só com cartão. Então você trabalha só com cartão, essa questão do cartão vai te ajudar demais. Então é diferente. Então você vai lá, trabalha com cartão, no cartão não tem erro, a pessoa vai lá e acaba devendo o banco, não deve para você, deve para a operadora no caso, né? Deve para a operadora ali, não deve para você.
Mas essa questão de ser bonzinho no começo, como eu estava falando, você acaba se livrando do produto. Você não está vendendo o produto. Então, às vezes, a sua vaidade, o seu ego vai falar assim para você: não, Rafa, mas eu estou vendendo, cara, eu estou vendendo. Mas, na verdade, você não está vendendo. Porque se você estiver vendendo mal, se você estiver vendendo mal, você, infelizmente, está quebrando o seu negócio. Você vai estar quebrando o seu negócio. Então não é questão só de vender, não é a questão só de assinar contrato, não é isso, cara. A questão é você saber vender bem. Venda bem, cara. Venda bem, saiba para quem você está vendendo, se é um bom pagador, se não é um bom pagador. Se não for um bom pagador, nem vende, mas essa faz toda a diferença. Isso faz diferença, você saber para quem você está vendendo. Para quem você está vendendo o seu produto. Porque, como eu falei, se você estiver só se livrando do seu produto, você, infelizmente, você vai estar atrapalhando o seu negócio. Você não vai estar ajudando o seu negócio, você vai estar atrapalhando. Então, gente, essa história, depois de muito tempo, eu acabo engraçado, né? Porque até hoje eu vejo esse camarada, não tenho amizade com ele, mas eu vejo esse camarada. Tempos atrás eu acabei, não vou falar nome, né? Mas tempos atrás acabei encontrando esse camarada. Mas como é engraçado, né? É muita questão da lei do plantio e do plantio e da colheita. Tem muito a ver com isso. Por que eu tô falando isso? Porque esse cara, quando eu encontro ele, eu já encontrei ele algumas vezes, esse cara, ele nunca anda, velho. Ele nunca é um cara que nunca... você percebe que ele é um cara que ele não prospera. Sabe? Quem sou eu pra julgar? Pô, Zé, quem que é você pra julgar isso, cara? Não, é que eu vejo, gente. Eu vejo, aqui da minha cidade. Então você vê que o cara sempre tá patinando. Você encontra o cara, o cara tá fazendo uma coisa. Aí daqui a pouco você encontra o cara tá fazendo uma coisa pior. Não que seja pior ou melhor, mas você vê que o cara tá... Sabe quando você encontra a pessoa e a pessoa... Você percebe na cara da pessoa que a vida, ela não tá sendo generosa. Mas muitas das vezes, gente, o pessoal que tá aí me assistindo, é o seguinte: nós também temos que plantar. Nós também temos que plantar coisas boas. Se você quer se você quer generosidade, você tem que plantar generosidade. Do mesmo jeito que eu não consigo plantar um morango, eu não consigo plantar um jiló, eu não consigo vir aqui, plantar um jiló e colher morango. Eu não consigo fazer isso, cara. Isso aí não é natural. A natureza já fala, natureza, natural. O natural é, cara, se eu planto morango, parece besta isso que eu tô falando, né? Se eu planto morango, eu colho o morango. Se eu planto jiló, eu vou colher jiló, velho. A jiló é amargo. Então, cara, saiba o que você tá plantando. Saiba o que você tá plantando. Porque, como eu tava falando pra você, cara, se você quer generosidade, seja generoso. Se você quer Cara, eu queria tanto que na minha família tivesse mais amor. Então começa a plantar amor na tua família. Nossa, eu queria tanto que a minha família fosse mais unida. Então, cara, começa a visitar mais as pessoas. Sabe? Começa a dar o primeiro passo. Começa a jogar a semente. Pô, eu queria fazer dinheiro. Eu queria que me retornasse dinheiro. Então seja generoso no dinheiro, porque tem gente que só quer, mas não dá. Sabe, a pessoa só quer. Cara, eu quero dinheiro. Mas a pessoa, às vezes, para ajudar uma pessoa, sabe como a pessoa tá precisando, sabe como a pessoa, às vezes, precisa de um alimento, a pessoa precisa de um botijão de gás que for, cara. A pessoa precisa de Às vezes você sabe que seu vizinho ali tá com a luz cortada. Ou às vezes você, cara, ser generoso mesmo, encontra uma pessoa na rua, de alguma forma pode ajudar. Porque, gente, é semeadura. Aquilo que você planta é aquilo que você colhe. Então, para finalizar o vídeo de hoje, eu quero novamente falar para você o seguinte: eu não tô falando para você, eu vou reforçar isso. Eu não tô falando para você não ser uma boa pessoa, não é isso que eu quero. Pelo contrário, acho que você tem que... É o que eu tô falando. Eu acabei de falar, semeadura. Aquilo que você plantar, você vai colher. Plantou, colheu. Plantou, colheu. Plantou, não sei como vai sair esse áudio, tá, gente? Porque eu tô gravando aqui, então o pessoal tá indo trabalhar. Como eu falei pra vocês, olha lá no fundo, ó. Ó que bonito, ó. Tá começando o sol tá começando a nascer. Então é a hora que eu tenho aqui pra
para mim fazer um exercício. Aproveito também e gravo esse vídeo para vocês aqui do canal. E é o seguinte, não se esquece, vou aproveitar essa luz aqui, não se esquece de se inscrever no canal, deixa seu like, comenta. E pessoal, de coração, não esquece disso, semeadura, tá? O que você plantar, você vai colher. A gente se vê no próximo vídeo.